Do livro do profeta Isaías. Ei-lo, meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim, como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza, nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado, como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos, passando por ele, tapávamos o rosto, tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos, fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz. E suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele, o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se. Não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que as tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado no mundo dos vivos. E por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso compartilharei com ele multidões, e ele repartilhará suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como malfeitor,
Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o próprio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua, os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido, por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho,
aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam. Jesus do Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixais que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Marco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta.
Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhes respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reuniram. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que responde o sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se responde mal, mostra-me em quê? Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o, de acordo. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo? Outros te disseram isso de mim. Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todos aqueles que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso.
Quereis que eu solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, o que eu trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabeis que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei, senão a César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. E eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única
de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, esse é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Dessa forma em diante, os discípulos acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida em vinagre e levaram à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Façamos uma pequena pausa e ajoelhemos-nos. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio para tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos acomodar. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos vivendo essa Semana Santa, Sexta-feira Santa. A paixão, morte de nosso Senhor Jesus Cristo. A entrega do Filho de Deus para nos salvar. A primeira leitura que nos é colocada hoje, o cântico dos servos sobre o profeta Isaías, em que apresenta esse servo que é obediente a Deus e que escuta a sua palavra e realiza a sua missão e vai até as últimas consequências, entregando a sua vida. O justo que se entrega para nos salvar. Então contemplamos esse grande mistério. Na oração coleta refletíamos a paixão de Jesus Cristo, que destruiu a morte, que o primeiro pecado transmitiu. Então, Jesus se entregou para nos salvar, para nos redimir. Então, Isaías mostra a figura desse servo que é obediente, assim como os cristãos viram na figura desse servo o próprio Jesus, que sendo obediente, sofreu os tormentos para nos salvar. A segunda leitura da carta aos Hebreus nos fala de um sumo sacerdote que foi capaz de compadecer de nossas fraquezas. E diz que ele foi provado em tudo, assim como nós. A única coisa que ele não experimentou foi o pecado. Mas fora isso, ele passou por tudo, humilhações, traições. Então, passou as piores condições e foi condenado à pior das mortes, que é a crucificação. Então, já observa esse servo, o sumo sacerdote, que entregou-se para nos salvar. E ele foi até a morte. E ele nos ensina a obediência a Deus. Ser obediente. Mas muitas vezes, diante do sofrimento, diante da provação, caímos fora, deixamos o barco afundar. Muitas vezes queremos ser cristão apenas da felicidade, da alegria. Quando chega a tristeza, bate o desânimo e diz: ó, Deus me abandonou. E quer cair fora. Então a gente realmente tem que se colocar diante de Deus. Se o próprio Filho de Deus sofreu, quem somos nós, simplesmente mortais, para também ser livre desse sofrimento? Não é que Deus queira o nosso sofrimento. Deus nos criou para a felicidade. Mas o nosso coração é duro. Muitas vezes somos insensíveis. Escutamos a palavra que clama para escutar o que Deus nos fala, para nos converter, e continuamos do mesmo modo. Tivemos 40 dias, um retiro, para nos prepararmos para viver esse momento da nossa fé, para vivermos esse momento tríduo pascal, o ponto alto das nossas celebrações, o mistério da entrega de Jesus, o Filho de Deus, aquele que foi obediente.
E a gente escutou o relato da paixão, o quanto ele sofreu. E de uma forma trágica e triste. Foi o pior julgamento em toda a história da humanidade, o julgamento mais injusto possível. Mas ele obedeceu. Ele esvaziou-se da sua divindade e viveu plenamente a sua humanidade. E foi até a morte de cruz. Então hoje essa celebração, ela nos proporciona 3 momentos: a palavra, a cruz e a Eucaristia. E depois a gente vai sair pelas ruas, vendo a nossa fé, acompanhando Jesus através dos seus sofrimentos. Peçamos a Ele que nos ajude a sermos pessoas melhores. E para realmente, diante dos passos do sofrimento de Jesus, colocar a nossa vida. E fazer aquela revisão. Será que fomos capazes de cumprir aquele propósito que fizemos no início da quaresma? Ou será que nada fizemos? Será que realmente preparamos o nosso coração para celebrar a Páscoa? A vitória da vida sobre a morte. Lembremos que passa pela cruz, pelo sofrimento. Então que Deus nos ajude a sermos fiéis à nossa vocação de batizado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje a igreja não tem as preces, mas a gente tem uma oração que é chamada oração universal. É rezada em todas as igrejas católicas, pelo mundo inteiro. Eu convido quem tiver condições, que a gente possa realmente rezar profundamente, e façamos, quem tem condição, ficar de joelho, para rezarmos essa oração. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila, para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelaste a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor. Que a vossa igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispuseste todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso bispo Dom Bruno, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja, e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governai pelo vosso Espírito todo o corpo da igreja,
Escutai a súplica que vos dirigimos, por todos os que os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa igreja. Aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascido pelo batismo, seja contado entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservai o que está unido. Velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor de seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizeste vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sobre o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade e fazer que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar a Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criaste todos os seres humanos e puseste em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós ache repouso. Concedei aos que, entre as dificuldades desse mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daquele que crê em vós, tenha a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo a sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração para que todos possam gozar da verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos,
Olhai e comandai aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repartir os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação ao que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e as forças dos que labutam. Chegue até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Seja quais forem os seus sofrimentos, para que se alegre em suas provações com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora podemos ficar de pé e vamos iniciar a segunda parte da nossa celebração, que é a adoração à cruz. Eis o leio da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Demos graças a Deus. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Este é o momento do beijo da cruz. E neste momento também fazemos a nossa oferta, cuja é mandada para a Terra Santa, para as pessoas, para aquele lugar onde ainda precisam muito da nossa ajuda. Façamos a nossa oferta em forma de caridade e fraternidade. Fiel madeiro da Santa
Que selva outro lenho produz, que traga em si fruto igual, com doce peso da cruz, ó lenho celestial, fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival. Cantei meus lábios a luta que sobre a cruz se travou. Cantei o nobre triunfo que no madeiro alcançou. O Redentor do universo, quando por nós se imolou. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival, que selva outro lenho produz, que traga em si fruto igual, com doce peso conduz, ó lenho celestial, fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival. O Criador teve pena do primitivo casal, que foi ferido de morte, comendo fruto fatal, e marcou logo outra árvore para curar-nos do mal. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival, que selva outro lenho produz, que traga em si fruto igual, com doce peso conduz, ó lenho celestial, fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival. Tal ordem foi exigida na obra da salvação. Cai o inimigo no laço de sua própria invenção, do próprio lenho da morte Deus fez nascer redenção. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival, que selva outro lenho produz, que traga em si fruto igual, com doce peso conduz, ó lenho celestial, fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival. Na plenitude dos tempos, a hora santa chegou, e pelo Pai enviado, nasceu do mundo autor, de uma virgem no
que traga em si outro fruto igual, que traga em si fruto igual. com doce o peso conduz, ó lenho celestial, fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem igual. 6 lustros tendo passado, cumpriu a sua missão. Só para ele nascido, livre se entrega a paixão. Na cruz se eleva o Cordeiro, como perfeita oblação. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival, que traga em si o lenho produz, que traga em si fruto igual, com doce peso conduz, ó lenho celestial, fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival. Glória e poder à Trindade, ao Pai e ao Filho louvor, honra ao Espírito Santo, eterna glória ao Senhor, que nos salvou pela graça, nos redimiu pelo amor. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival, que selva outro lenho produz, que traga em si fruto igual, com doce peso conduz, ó lenho celestial, fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem igual. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Brilhando sobre o mundo que vive em tua luz, tu és um sol fecundo de amor e de paz, ó cruz. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Aumenta a confiança do pobre e do pecador, confirma nossa esperança na marcha para o Senhor. Vitória, tu rei
a igreja viverá. Por ti no eterno abraço, o Pai nos acolherá. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Nisto todos saberão que vós sois os meus discípulos. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Bendita e louvada seja no céu a divina luz, e nós também na terra louvemos a Santa Cruz. E nós também na terra louvemos a Santa Cruz. Os céus cantam a vitória de nosso Senhor Jesus. Cantemos também na terra louvores a Santa Cruz. Cantemos também na terra louvores a Santa Cruz. Sustenta gloriosamente nos braços ao bom Jesus, sinal de esperança e vida, o lenho da Santa Cruz. Sinal de esperança e vida, o lenho da Santa Cruz. Humildes e confiantes, levemos a nossa cruz, seguindo o sublime exemplo de nosso Senhor Jesus. Seguindo o sublime exemplo de nosso Senhor Jesus. Ao povo aqui reunido, dai graças, perdão e luz. Salvai-nos, ó Deus clemente, em nome da Santa Cruz. Salvai-nos, ó Deus clemente, em nome da Santa Cruz.
Eles queriam um grande rei que fosse forte e dominador, e por isso não creram nele e mataram o Salvador. Eles queriam um grande rei que fosse forte e dominador, e por isso não creram nele e mataram o Salvador. Quantos surdos que escutaram, quantos cegos que enxergaram, quantos coxos que andaram, só eles não enxergaram. Eles queriam um grande rei que fosse forte e dominador, e por isso não creram nele e mataram o Salvador. Eles queriam um grande rei que fosse forte e dominador, e por isso não creram nele e mataram o Salvador. Quantas pessoas de má vida se converteram e acreditaram no que viram e ouviram, só eles o rejeitaram. Eles queriam um grande rei que fosse forte e dominador, e por isso não creram nele e mataram o Salvador. Eles queriam um grande rei que fosse forte e dominador, e por isso não creram nele e mataram o Salvador. Quantos vinham lhe escutar e escreviam para não esquecer, que falava brilhantemente como a luz do amanhecer. Eles queriam um grande rei que fosse forte e dominador, e por isso não creram nele e mataram o Salvador. Eles queriam um grande rei que fosse forte e dominador, e por isso não creram neles e mataram o Salvador. Certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava, e seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno de um jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio,
casa de Zaqueu. Naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno de um jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de escutar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno de um jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram